iniciadora. Vamos dar as mãos do pedido. Os anjos abençoe e consagre no dia 7 de outubro. Ela trazendo a nossa vitória, a sua vitória, para novas viagens de Itariri, Renata da Silva, Isaia das Trevas, das nossas crianças. É a esperança de uma merenda de qualidade. É a esperança de saúde, de verdade. É a esperança de educação de qualidade. Ela é. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Quero agradecer a presença de todos por estarem aqui. Esse mini comício foi organizado de ontem para hoje. Eu muito preocupada, falei, meu Deus, as coisas meio que em cima da hora a gente fica com medo. E olha a festa, olha que harmonia, olha que calor humano está acontecendo aqui. Isso é mais uma prova de que o nosso projeto Desenvolvimento com Responsabilidade é uma junção de forças, de energias para desenvolver o nosso Itariri de uma forma séria, honesta, justa e de uma forma merecedora. Meu muito obrigada a toda a equipe que correram aí desde ontem até hoje para que conseguisse juntar essas pessoas até aqui. Nós tínhamos que vir na Vila Boa Esperança. Nós tínhamos que vir aqui porque o acolhimento aqui foi muito bom. Eu andei aqui de casa em casa, falei com a maioria dos moradores esses que todos, com exceção dos que não estavam porque estavam trabalhando, me receberam de forma muito calorosa. Não poderia jamais deixar vir aqui. O nosso calendário apertadíssimo, não tínhamos mais nenhuma data, então colocamos esta data sim, para vocês, moradores da Vila Boa Esperança e Antagorda, para que nós pudéssemos estar aqui, passando para vocês de uma forma, todos juntos, ou quase todos juntos, o nosso projeto de governo. E minha vinda aqui, várias vezes, não só em corpo a corpo, mas em algumas reuniões, a população me pediu encarecidamente, desesperadamente, o asfalto desse local. Asfalto esse prometido e não cumprido. É até mexe um pouco com a gente, porque entrando nas casas, principalmente nessa rua, percebe-se que a dona de casa não vem se limpar os móveis. Até as bananeiras estão cobertas de poeira. Então é claro que é uma solicitação necessária, é uma solicitação urgente, que nós vamos ter que juntar forças e correr atrás para conseguir o recurso e asfaltar esse trecho. Um dos pedidos também, não pediram muito não, viu gente? Impressionante, mas elogiaram muito a administração anterior, no qual fiz parte também. Conseguimos deixar uma creche totalmente equipada, montada, que por sinal demorou-se para abrir, ficou bastante tempo fechada, mas hoje está funcionando. E deixamos uma escola também construída com tudo com recurso próprio. A creche, através da intervenção do vice-prefeito anterior, Pança, recurso federal, e a escola, recurso municipal, uma escola maravilhosa, ao qual não tive o prazer de administrá-la, mas deixamos aí para essa comunidade. Então, o que pediram aqui foi o asfalto, uma coleta de lixo decente, como vocês veem, as ruas, assim como o Josemar já citou, está aí para todo mundo ver, não precisa falar muito. Lixeiras, pediram 3 lixeiras. É pedir muito? Não. Pedir
pedindo para que o caminhão do lixo suba para pegar em alguns pontos lá em cima, porque tem que descer e colocar aqui embaixo. Então, alguns pontos, a ida do caminhão até o lixo, para pegar o lixo. Então, fomos reivindicações, pontos de iluminação em alguns locais, reivindicações que não são assustadoras, que tendo uma boa administração, uma boa equipe, nós vamos conseguir resolver. Na Anta Gorda, pediu-se saneamento básico, rede de esgoto, ainda tem esgoto a céu aberto e que precisa ser resolvido. Nada de extraordinário, nada assustador. Então, tenho certeza, população de Vila Boa Esperança e de Anta Gorda, que as reivindicações serão atendidas. Pedindo também na área da saúde um atendimento melhor, principalmente na questão do agendamento. Eu visitando o senhor ali em cima, eu saí da casa dele meio penalizada e de vez em quando eu fico pensando em casa. Como nós, às vezes, somos incompetentes, né? De uma forma, não tendo autonomia, o poder, a gente fica impotente. Você vê a situação e não pode resolver. O homem começou a chorar, me citando que ele precisa de fisioterapia, porém não tem um carro da saúde para vir buscá-lo. E que teria que ser uma ambulância, porque ele é acamado. Eu saí de lá bastante triste, porque eu sou ser humano. Hoje é ele, amanhã poderia ser eu. E aí? Dá vontade de ir lá no pronto-socorro, dá vontade de procurar o prefeito, dá vontade de fazer alguma coisa. A gente fica, por ser uma questão hoje política, hoje estou envolvida numa situação oposta, eu não poderia fazer nada. Mas eu carrego isso comigo para que na minha administração isso não aconteça. De uma pessoa que depende de uma assistência médica, que depende do poder público e que está lá a ver navios. Está lá esperando que um dia alguém faça alguma coisa, se é que vai fazer. Então são coisas que a gente vê a olho nu e cru e que jamais nós vamos deixar cometer na nossa administração. Bom, como o sargento Vilmar, o meu vice, citou a questão das drogas. Também é uma situação que nós temos um olhar bem atencioso, não só aqui para a Vila Boa Esperança, mas até agora, numa reunião que eu acabei de fazer, citou-se esse exemplo também no centro da cidade, em todos os bairros, isso está acontecendo. Acredito eu que a Vila Boa Esperança já conseguiu avanços significativos. E eu acredito também que é devido ao trabalho feito aqui com as igrejas evangélicas, com a igreja católica, enfim, todos. Nós temos exemplos maravilhosos de uma conquista grandiosa de membros para dentro da igreja e que abandonaram as drogas. Quero agradecer a essas pessoas voluntárias que têm feito esse trabalho e que nós vamos tentar estender esses trabalhos para outros bairros, até mesmo como título de exemplo. O nosso muito obrigado aos pastores, a todos que de uma forma ou de outra estão colaborando para que essa vila hoje seja frequentada de uma forma prazerosa como nós temos frequentado. Voltando à área da saúde, quando eu citei o exemplo do senhor acamado, também ouvi muitas reclamações sobre agendamentos. Os agendamentos hoje feitos pelo pronto-socorro, além de ter que ir até lá, a pessoa tem que se locomover daqui até lá, que isso é possível resolver através da informatização. Basta ter um computador em cada postinho, que vocês pacientes não precisam atravessar essa rua e até lá ao pronto-socorro para agendar alguma consulta. Isso é possível através da informatização. E além do mais, quando é feito, existe um transtorno dos veículos. Um veículo para carregar vários pacientes, onde são deixados em vários locais. Pelo cronograma que eu vi de alguns motoristas, o motorista sai 3, 4 horas da manhã e vai deixando pacientes, alguns em Praia Grande, outros em Santos, outros em São Paulo, utilizando o mesmo veículo. Muitas das vezes os pacientes de São Paulo têm consulta 18h30, 18 horas, 17 horas, e os que ficaram aqui embaixo têm que esperar essas consultas para que sejam pegos. Resultado, chego aqui 10, 11
horas da noite. Isso é, para mim, um atendimento desumano. Nós temos que mudar isso em caráter emergencial. A pessoa que sai para fazer uma consulta em São Paulo, ela não pode sair com o mesmo veículo de Praia Grande ou de Santos, porque os que vão ficar embaixo vão sofrer muito na espera. E ainda ouvi muitos casos de que quando chegam não tem nenhum veículo para levar o paciente até em casa. Então quem mora na zona rural tem que dormir na casa de parentes ou se virar com condução própria. Para mim, afirmo novamente, é um trabalho desumano. Temos que reverter o quadro de forma humanizada. De que forma? Colocando mais veículos. Então, para chegar até o PS, 5 horas da manhã, 3 horas, seja lá o que for, possam dormir, já amanhecer aí no PS. Uma outra situação também muito grave é a questão da refeição. A maioria sai sem R$1 no bolso, ou seja, passa o dia sem comer. Quando não, os colegas fazem vaquinha para pagar o café do paciente, do colega que está junto. Também é uma situação que temos que rever, porque não custa nada fazer um kit de alimentação para dar para esses pacientes levarem ou oferecer um café da manhã. São questões mínimas, mas que acredito que são atitudes que fazem a diferença, porque é uma questão de necessidade. Ainda também teve solicitações de médicos especialistas. Nós não temos plantão de pediatra, nós não temos ortopedista, temos mais esporadicamente, vamos lutar para ter de forma mais presente, cardiologista, enfim, tem alguns especialistas que nós podemos lutar para ter aqui no nosso município e que vocês não precisem estar saindo, se locomovendo para outros municípios. Uma outra coisa que eu não posso deixar de esquecer, que abordam muito, é que usam uma questão política, falam por mim que eu vou tirar a cesta básica de funcionário. Isso é mentira. Mentira, jamais tiraria uma cesta básica de uma família ou de um funcionário. Mesmo porque eu também sou funcionária pública, eu também vivo do salário de funcionária. E detalhe, sabemos também que essa cesta básica foi dada, foi aprovada em lei, é um direito do funcionário, e mesmo porque não receberam aumento, receberam a cesta em troca de aumento. Jamais tiraria essa cesta básica, porque eu sei que é uma questão até mesmo de prejudicar a sustentabilidade de vocês dentro da casa de vocês. Não se enganem com palavras falsas, com palavras que eu não tirei da minha boca. Além da cesta básica, eu falo outras coisas. Ah, mas se a Rejane ganhar, ela vai fazer isso, vai fazer... Não, eu só vou fazer o que é melhor para a população. O melhor, sempre o melhor. Podem ter certeza disso. Uma vez eu fiz uma reunião na antiga escolinha, que hoje é o postinho, e as mães me pressionaram, porque elas queriam uma escola nova. E nós não conseguíamos um terreno nesse local com documentação. Procurei vários meses, de ponta a ponta, e não consegui achar. E quando achamos no local que a comunidade não queria muito, porque ficava perto do rio ou perto da pista, até que, não tendo outras saídas, compramos o terreno. E eu prometi para as mães naquela reunião: mãe, o problema do terreno nós já resolvemos. Agora nós vamos construir a sua escola, a escola dessas crianças. Ah, duvido. Isso é o que vocês falam. E eu adoro desafio. Quando fala duvido, aí que eu fico mais assanhada ainda, né? Porque agora sim, agora nós vamos construir. Já era um propósito nosso. E a escola foi construída. E não foi uma escolinha qualquer não, viu? Porque quando a gente constrói com qualidade. Para durar. Construímos uma escola em que o bairro merece. Está lá ela. Eu passei agora na frente dela, vi que nenhuma pintura foi feita. Do jeito que nós deixamos, está lá. Mas pelo menos deixamos. Então aquilo que a gente promete, aquilo que eu costumo prometer, eu costumo cumprir. Eu costumo pedir todos os dias ao meu Deus Todo-Poderoso, não deixar enganar o meu povo. Não deixar enganar. Não deixar falar nenhuma palavra mentirosa. Porque quem vai pagar por isso sou eu mesmo. Então tudo que eu costumo
eu costumo cumprir. E o que eu estou falando com vocês, para vocês, nós vamos trabalhar para conquistar. Com vocês juntos. Não posso deixar de falar também da área do esporte. Uma área que foi construída uma quadra, também na gestão do prefeito Daniel Joaquim Silva. E pelo que eu vi, hoje ela está sem condições de uso, que até fecharam a passagem dessa quadra. Vamos ter que resgatar tudo isso, porque o esporte tem que existir em todos os bairros, em todos os locais, para envolver as crianças em coisas boas. Esporte é saúde, é educação, e nós temos que trazer esse esporte para a Vila Boa Esperança também. A cultura também. As mães, desesperadamente, nas reuniões, elas abordam o que tem de projeto para nossas crianças. Porque elas saem da escola e não tem aonde ficar. Quando é criança de creche, fica na creche. Quando passa da idade, não tem o que fazer. Vamos se mobilizar e trazer cursos para que vocês possam deixar os seus filhos aprendendo sempre coisas boas, coisas que elas possam ser beneficiadas na formação delas enquanto cidadãs. Ali para Itariri, vamos tentar montar uma Casa da Cultura, onde essa Casa da Cultura vai estar atendendo às habilidades de cada ser humano. Aquela que tem aptidão para música, possa entrar para música, que tem para artesanato, cantar, tocar, e estarmos levando também essas crianças aqui para lá, para estarem participando desses cursos, dessas capacitações. Uma outra situação que falo muito e que é preocupante no município inteiro, e hoje à tarde eu senti isso numa reunião que eu fiz ali no condomínio Daniela, a questão do desemprego. O desespero é muito grande. Às vezes a gente visita a família, tá a esposa e o marido desempregados. Fica difícil. Como manter uma casa sem uma oportunidade de emprego? Vem o desespero, vem a descrença, a gente começa a falar de proposta e a pessoa fala, não, mais uma prometendo, né? É claro que nós não vamos poder dar emprego para todos na prefeitura. Isso é mentira, é utopia, não existe isso. Nós temos que trabalhar para que a cidade gere emprego. E para isso nós temos em mente investir na nossa cidade que tem potencial para o turismo. Eu acredito nesse potencial. Vocês sabem o quanto essa cidade é bonita. Temos aqui do lado o bairro Igrejinha. Temos aqui os rios e as cachoeiras maravilhosas que nós temos que começar a investir, implantar a infraestrutura nesses lugares para receber os turistas e gerar emprego. Isso não é uma ilusão, isso é possível, só que alguém tem que dar o pontapé inicial. Eu espero que seja eu essa primeira pessoa. Vamos tentar fazer da nossa cidade uma cidade de um polo turístico, onde possamos receber essas pessoas que vêm de fora, que hoje vêm. Chega dezembro, janeiro, fevereiro, elas passam, nem entram na nossa cidade. Jogam todo o lixo lá na igrejinha, tudo que compram fora da cidade e vão embora. Isso nós temos que mudar. Nós temos que disciplinar a nossa cidade para receber esses turistas. De que forma? Colocando banheiros químicos, colocando lixeiras decentes, uma equipe disciplinar que possa receber e orientar esses turistas e aí, de forma vagarosa, cobrar taxa desse pessoal, gerar dinheiro desse pessoal e gerar emprego para o nosso povo que tanto precisa. Temos também na área da agricultura uma necessidade urgente de estar investindo nessa área. Sabemos que ainda hoje Itariri sobrevive da agricultura. E o nosso comércio local também depende muito dessa agricultura. E o que está acontecendo? Cada vez mais o nosso agricultor, o produtor rural, está sofrendo com a crise. Crise essa da banana, crise também da plantação que eu já vi aqui na Fortaleza, plantação de verduras e legumes, porém muitas vezes não tem para quem vender. Sendo que existe já um projeto, Pedro de Toledo, Rodrigo que trabalha comigo lá, sabe disso. Nós já compramos dos produtores rurais 30% dos produtos para merenda escolar. 30% do recurso que a gente recebe do governo, a gente coloca
à disposição dos agricultores na nossa merenda escolar. Aqui em Itariri, eu até descobri que tem um grupo, mas é um grupo único, é um grupo que não divide o pão, né, com o vizinho, não. Então nós vamos ter que mexer com esse grupo e dar espaço para que todos possam ganhar com a agricultura familiar. Além da agricultura familiar, também temos que investir para modificar o produto agrícola, não ficar só na banana. Trabalhar para a diversificação do produto. Hoje é só banana, mas amanhã pode ser palmito, pupunha, pode ser o cacau, pode ser o milho, enfim. Arriscar, ter coragem de modificar. E isso é possível através de um respaldo administrativo, através de uma administração que queira ajudar vocês nessa mudança, nessa busca de mudança para que fosse em breve. Nem todos os candidatos a vereador falaram, porque nós estamos com essa preocupação da questão do horário, de não atrapalhar a rotina da comunidade aqui. Mas eu quero agradecer a todos que colaboraram, que aqui estão para me ouvir mais uma vez, convidá-los para o dia 3, nós faremos o último comício no centro de Itariri, que para quem quiser ir lá ouvir novamente, ou outras propostas, que para Itariri também tem outras propostas, aqui eu foquei mais os bairros, eu estaria agradecida, e até mesmo para passar essa energia gostosa que eu estou sentindo aqui em cima. Quanto mais energia eu recebo, mais forte eu fico para chegar na nossa vitória e depois dar o retorno para vocês com o meu trabalho. Meu muito obrigada e fico...